Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez com um vídeo aqui novo e hoje eu vou falar com uma pessoa aonde a gente vai debater o tema confissão de dívida, aquele termo geralmente que você faz quando você faz uma negociação. Vamos falar aqui dos prós, dos contras, vou dar aqui a minha opinião, minha experiência e vou contar com uma advogada de uma empresa de cobrança que já já eu vou chamar ela. Antes eu queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Queria dar destaque hoje aos patrocinadores prata também, os que fazem esse canal continuar no ar e a gente sempre ativo aqui toda semana, terças e quintas, com vídeos novos. Queria dar destaque aqui para a PG+. A PG+, é uma empresa que tem por objetivo fornecer serviços aí para empresas de cobrança, para credores, né? Então, a ideia é potencializar a sua estratégia omnichannel com máxima agilidade, segurança e rastreabilidade. Legal? Grande abraço para o Paulo Gastão, um dos sócios e fundadores lá da PG+. Queria dar um destaque também para o portal Seção de Créditos, né? O portal é uma vitrine de oportunidades para detentores de crédito compartilhar informações sobre seus ativos aos diversos investidores cadastrados na plataforma. É um portal que permite você fazer a venda da sua carteira inadimplente. Um abração lá para o Max da Portal e para toda a galera lá que trabalha com ele lá. E aí eu queria dar destaque a três, né? Você, empresa de cobrança, credor que, na verdade, não tem ainda uma ferramenta especialista de cobrança, eu tenho aqui três grandes ferramentas para indicar para você. Né? O primeiro é o Recuperador, que é um CRM para cobrança, né? Um produto também voltado a escritórios de cobrança, tá? Você que é uma empresa de cobrança precisa de um sistema, de um CRM para gerenciar a tua carteira de cobrança. Recuperador é uma alternativa, o link está aqui exatamente. A gente tem também uma outra plataforma, uma plataforma completa, moderna para gestão de carteiras de cobrança em diversos segmentos, que é a Acta, Tecnologia em Atendimento, outra alternativa para você. E para a gente finalizar os patrocinadores prata hoje, a Virtua, que é uma outra ferramenta de cobrança, é o software que toda empresa precisa para melhorar seus resultados de cobrança. É isso, galera. Sem mais delongas, queria chamar aqui a Vitória para estar debatendo comigo esse tema. Vitória, olá, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Tabelando. Queria que você se apresentasse um pouquinho aí, falasse da sua empresa também. Então, por favor, se apresenta, fala um pouquinho de você e da tua empresa, a Norton, né? Olá, bom dia. Sou a Vitória, sou advogada da NN Recuperação de Créditos, conhecida como Norton Nunes. E nós somos uma empresa de recuperação de crédito especializada em planos de saúde, operadoras de saúde. Estamos há mais de 25 anos no mercado, trabalhando para reter, né, a inadimplência do consumidor. Legal, muito bom. Vou deixar depois os contatos da Vitória, o link aí da NN também na descrição desse vídeo. Beleza, e aí vamos falar sobre esse tema, né? Confissão de dívidas. Queria contar uma história aqui, né? Que aconteceu comigo lá em 1997. Olha só, hein? Faz tempo, lá na Fininvest. Eu era gerente de cobrança lá, né? E aí, o que acontecia, né? Diariamente eu assinava um mundo de papel que eram exatamente todos os termos de confissão de dívida realizados para os clientes que estavam numa fase que eu atuava até 90 dias, né? E aí aqueles termos de confissão de dívida iam para os clientes pelo correio na época, né? E aí a gente
tinha lá que receber aquele termo assinado pelo cliente. Teve um dia que eu me irritei com aquelas assinaturas todas e perguntei, falei, pô, mas peraí, afinal, vamos entender esse processo aqui. Eu mando esse termo para o cliente, fiz um acordo com ele. E aí, se esse termo não volta assinado, o que acontece com o acordo? Aí o pessoal falou, não acontece nada. E aí eu falei, pô, cara, vamos lá, para que eu mando isso aqui? Quanto é o volume que volta disso assinado? E era mínimo o volume. E aí eu tomei por decisão, naquele processo, terminar esse uso do termo de confissão de dívida. Porém, é um processo que era até 90 dias. E aí eu queria exatamente colocar para a Vitória, né, um pouquinho do que ela entende, e aí os benefícios, para que serve esse negócio, né? Porque eu costumo dizer, Vitória, que quando a gente é criança, a gente faz um monte de pergunta toda hora. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A hora que a gente cresce, a gente vira adulto, na vida adulto, a gente para de perguntar por quê. E aí a gente vai fazendo um monte de processo, vai criando um monte de coisa, que às vezes eu não sei nem por que aquilo existe. É verdade. É verdade. Então vamos lá, conta pra gente por quê e o que é um termo de confissão de dívida. Então, na verdade, o termo de confissão de dívida, ele é um pouco temido, né, pelos devedores. A galera tem uma noção um pouco errada do termo de confissão de dívida. Na verdade, o termo, ele objetiva a boa-fé e a disposição das partes para resolver uma situação de forma transparente, amigável e responsável, o que visa preservar o relacionamento das partes, né? Então, já é uma forma amigável de você conseguir pagar ou cobrar alguém. E quando você realiza um termo de confissão de dívida, ele oferece diversos benefícios, tanto para o devedor quanto para o credor. Alguns dos benefícios são a clareza, né, a certificação, eu posso elencar, que na confissão de dívida você estabelece termos e condições, né? Você vai direitinho estabelecer quando que você vai pagar, o valor que você vai pagar, a forma que você vai pagar, o que evita mal entendido, né? Então não tem confusão entre as partes. Outro benefício também que eu posso elencar é a proteção legal, né? Porque quando o devedor ele assina uma confissão de dívida, ele reconhece oficialmente a sua obrigação de pagar. E isso oferece para o credor uma base legal sólida, né, em caso de inadimplência, o que facilita totalmente o processo judicial de recuperação de crédito, porque na confissão de dívida ela se torna uma prova clara, né, dos termos tanto da dívida quanto dos termos acordados. Então, por exemplo, se ele deixou de pagar num dia, o credor já pode acionar porque o termo está sólido, né, e protegido. Outro benefício bem legal é a possibilidade de negociação, né, de termos favoráveis, ou seja, possibilidade de negociar redução de taxa de juros, aumento do prazo de pagamento. Então, né, você aumentar ou diminuir mais parcelas é um ótimo benefício, ou até renegociar a dívida total, enfim, renegociar o valor total da dívida. E um outro benefício que eu acho bem importante também para quem trabalha com judiciário é a redução de custos e de tempo. Tanto para o credor quanto para o devedor. Assim, você evita disputas judiciais, economiza tempo, economiza dinheiro. Então, é para ambas as partes. Torna o processo de cobrança muito mais eficiente e menos oneroso, vamos dizer assim. Legal você falar isso, né? Porque quando a gente fala de cobrança judicial, tem uma etapa importantíssima, que é a primeira etapa, que é o levantamento de documentação, né? Exatamente, exatamente. E aí é que entra essa questão, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, você tem uma série de contratos firmados a partir, às vezes, digitalmente, através de uma gravação. Sim, exato. E o termo de confissão de dívida, no momento que você faz isso, ele vira, e é importante dizer, isso aqui o termo de confissão de dívida é um documento e é um título executivo, perfeito? Exato, é um título executivo, é totalmente sólido e protegido juridicamente. Exatamente, e aí, quer dizer, eu economizo tempo de, cadê a documentação que mostrava que o cara firmou essa dívida? Cara, a documentação está neste termo, né? Exato.
E aí, fora o benefício. E aí, assim, uma questão, e até dentro disso, dessa história que eu contei, você recomenda o uso de um termo de confissão de dívida a qualquer momento de dívida? O que geralmente você pode falar sobre isso? Então, a qualquer momento, não recomendo. Acredito que a tentativa amigável extrajudicial de cobrança é sempre válida. A partir do momento que você não tem sucesso, né? Você não consegue contatar a pessoa em nenhum contato, seja e-mail, seja telefone, seja enviando uma carta, e a partir desse momento a pessoa não retorna, ou você quer tentar, né, fazer um acordo, alguma coisa mais amigável, eu acho válido primeiro tentar a forma extrajudicial, acionando indiretamente a pessoa, e depois, se eventualmente ela procurar, fazer um termo de confissão de dívida para poder solidificar, né, os termos e que, de fato, aquela pessoa vai honrar com o compromisso. Legal. E aí tem um ponto também que você mencionou na tua fala inicial também, que aí eu acho importante a gente esclarecer, né? Por exemplo, quando eu tenho um plano que está em dívida, né? Vamos dizer, eu posso ter o seguinte: eu posso ter as parcelas vencidas e eu posso ter as parcelas a vencer. Dentro da minha vida toda nesse mercado, a gente acabou até talvez tendo termos, né, onde a gente falava: isso aqui é um acordo gerencial ou é um processo de novação de dívida? Que são duas coisas diferentes, né? Eu posso pegar e aí eu fazer um acordo gerencial. O que seria esse acordo gerencial? Eu tenho um plano com parcelas vencidas e com parcelas a vencer. Eu pego só essas parcelas vencidas e crio um plano de parcelamento, tá? Exato. E aí eu tenho uma outra possibilidade, que é o quê? Eu falo, cara, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos negociar a dívida toda, que aí são as parcelas vencidas e mais a vencer. As a vencer, exato. As a vencer. Um termo de confissão de dívida cabe mais, talvez, para a segunda alternativa. Estou correto? Sim, o termo de confissão de dívida, ele é bem amplo, né? Varia muito da vontade das partes. Às vezes o devedor, ele quer só quitar o que já está atrasado e dar a palavra de que vai manter, né, os pagamentos a vencer no prazo, tranquilo. Mas se ele quiser se proteger também e o credor também aceitar, a negociação é super válida de toda a dívida, tanto as atrasadas quanto as que ainda vão vencer. É assim, uma infinidade de possibilidades. Tudo depende das partes. E também depende, muitas vezes, de um detalhezinho, a tecnologia que está por trás desse processo. Eu já vi muita empresa que fala, cara, eu não consigo pegar a dívida total, matar ela. Parece uma coisa tão simples, mas algumas empresas têm dificuldades em termos de ferramenta para fazer isso. Eu sempre dou destaque, né, que quando você negocia a dívida atrasada e ele tem parcelas a vencer, é algo delicado muitas vezes, né? Porque vamos imaginar, se as parcelas a vencer são lá de qualquer valor, R$500. Cara, o cara não conseguiu pagar aquelas parcelas que venceram. Então, o que acontece? Pô, se ele não conseguiu pagar os R$500 mensal, como é que ele vai conseguir pagar os 500 futuros e mais uma parcela lá que vai ser de, sei lá, 200, R$100? Quer dizer, então esse é um ponto bem relevante a você entender, né? Eu lembro sempre que quando a gente faz um parcelamento de dívida, não adianta a gente ter aquela cabeça, e eu falo isso muito, né? Às vezes o operador de cobrança está lá, não, o senhor consegue aí o valor da entrada para a gente fazer o parcelamento, depois o senhor dá um jeito aí, pede... Não dá. Não dá jeito. Não dá jeito, né, Vitória? Então tem que ser um processo sustentável, né? Como é que você... Pode falar. Além de sustentável, tem que ser viável para o devedor, né? Não adianta você pedir para ele honrar com 200 parcelas de R$1.000, se com 50 de R$50 ele não conseguiu. Então, assim, além de ser uma coisa muito individual entre as partes, né? Às vezes o credor também precisa estabelecer termos, ou seja, ele não pode, sendo uma empresa grande,
um exemplo, ela não pode ter um valor mínimo, quer dizer, ela tem um valor mínimo de R$ 50, ela não pode receber uma parcela menor que isso. Então, para o devedor, ele já fica paralisado ali no mínimo de R$ 50. Às vezes ele não consegue honrar, às vezes ele consegue honrar. Então, é um estudo, na verdade, de ambas as partes. O que o credor consegue receber e o que o devedor consegue pagar. Não adianta impor uma cláusula, né, um acordo que o devedor não vai honrar. Então, assim, seria, né, uma perda de tempo, vamos dizer assim. E exatamente esse é o ponto, né? Até porque esse negócio chama acordo. E acordo é entre duas partes. Os dois têm que concordar. Exatamente, não pode ser um negócio que, não, é bom só para mim, né? Que aí a gente tem aquelas questões das negociações, né? Ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha. Exato. E a gente tem sempre que buscar aquela negociação ganha-ganha, né? Sim, é assim, por isso que, né, é sempre importante lembrar que a confissão de dívida, ela implica em compromissos e responsabilidades legais. Então, ambas as partes, elas têm que entender completamente os termos antes de assinar. E, né, lógico, é sempre aconselhável buscar uma orientação jurídica adequada para lidar tanto com as dívidas, né, atrasadas ou a vencer, quanto para contratos. Agora, Vitória, aquela história que eu contei, né, que em 1997 era correio, era papel. Hoje, como é que funciona hoje um termo de confissão de dívida com esse mundo de tecnologia que a gente tem? Assinatura eletrônica, tal. Como é que hoje você pode contar para mim como é que é o dia a dia disso, até na própria NN? Então, eu vou falar um pouco sobre a nossa produtividade diária, né? Nós trabalhamos com cobrança tanto extrajudicial quanto judicial. Legal. E no primeiro momento, a gente tenta contatar o devedor, sempre por meio extrajudicial, como eu mencionei, telefonemas, contatos por e-mail, mensagens, e eventualmente enviamos cartas, né? Às vezes a gente não tem contato virtual, a pessoa, né, não responde, e a gente tenta esse contato. E após essa tentativa amigável, nós partimos para uma tentativa de acordo, né, do termo. Então, por exemplo, se a pessoa retorna querendo negociar, querendo pagar, tendo a disponibilidade, né, tanto financeira quanto de tempo para negociar, a gente faz um acordo, né, de confissão de dívida, mas após essas tentativas extrajudiciais. E assim segue. Realizado o acordo, a pessoa honra ou não honra. Se não honrar, a gente parte para a cobrança judicial. Mas como é que hoje ela, por exemplo, dá o ok nesse termo? Normalmente por telefone, por internet. Assinatura? Por internet isso. Mesmo. Na verdade, por telefone também. A gente faz a gente tem trabalhamos com plataformas, né, de mensagem, de e-mail, enfim. Então a gente consegue enviar os termos, a pessoa concorda, tudo é estabelecido, prazo de pagamento, número de parcelas, o valor de fato da dívida, que, como eu disse, a gente consegue negociar muitas vezes redução de taxa de juros, né, multa, fazer um prazo maior, parcelar em mais vezes. Então, tudo isso é estabelecido, é enviado para a pessoa dá o ok, fala, concordo, vou pagar, e assim a gente emite os boletos e segue a cobrança normal. E com esse ok, mas esse ok é geralmente uma assinatura digital ou às vezes um simples ok? Um simples ok, isso. Às vezes a pessoa negocia por telefone e, eu gostaria de negociar a dívida de tal jeito, é possível aceitar as condições? Tranquilo, é possível. A gente entra em contato e manda. E como é que eu transformo isso, que é telefone, num termo num título, efetivamente, né, executivo? Como é que é esse processo hoje? Então, normalmente, na cobrança, nós temos alguns dados, né, dos devedores, sempre com consentimento, e assim que, por exemplo, se o devedor entra em contato por telefone, nós providenciamos o termo e enviamos por e-mail, né, ele vai nos disponibilizar qualquer endereço de e-mail, ou seja, um endereço residencial mesmo, nós elaboramos e ele faz a concordância do valor da dívida. Pelo próprio e-mail. Ou até por WhatsApp também. Hoje em dia o WhatsApp é super utilizado. E aí eu junto essas informações, tanto do WhatsApp, no processo que aí sim ele tem o de acordo
isso é efetivamente um título executivo que eu posso... Inclusive, um ponto que a gente não falou, eu acho, eu posso renovar, né? Porque eu tenho lá um prazo de negativação que a legislação indica que é 5 anos aquele prazo, ele caduca, né? Não caduca a dívida, mas caduca o prazo de negativação. E com esse título, eu tenho uma nova data de confissão. Então, eu posso negativar o cara novamente a partir desse título executivo, não é isso? Exato. Quando, né, as partes realizam um termo de confissão de dívida, ela se torna, vamos dizer, uma novação, você renova a dívida, porque você pode estabelecer diferentes formas de pagamento e até um valor diferente, né? Reduzir ou tanto o valor bruto da dívida ou reduzir as taxas, o que gera uma nova prescrição. Então, se o credor, vamos dizer, estava num tempo ali limitado de cobrança, se o devedor aceitar o termo, ele já consegue prolongar o seu tempo de cobrança. Então, se o devedor se tornar inadimplente novamente, pode haver a cobrança por meio judicial através do acordo, né, da confissão de dívida. E aí, sempre lembrando, né, porque a gente teve aí uma discussão recente que depois ninguém falou mais nada, né? Que é um juiz lá que deu a indicação de que, olha, passado o tempo do caducar a dívida, não se pode cobrar mais a dívida nem amigavelmente, o que, na verdade, não é o ponto que ficou, né? Que todo mundo sabe que amigavelmente eu tenho o direito pelo Código Civil, inclusive, né? De cobrar. O que eu não posso passado o tempo de prescrição de dívida, realizar ações judiciais. Então, esse é o ponto que a Vitória falou. A partir da confissão de dívida, eu tenho uma renovação daquele prazo que me permite fazer toda a cobrança judicial. Isso, a dívida se torna uma nova dívida, né? A dívida antiga se torna uma nova dívida. Mas a questão de cobrança extrajudicial, ela até foi discutida recentemente pelo STJ, pela terceira turma, e eles, assim, realmente, eles aplicaram ao prazo de prescrição de 5 anos, tanto para cobrança judicial, o que já era praxe, né? Já era conhecido. Exato. E para cobrança extrajudicial. Ou seja, a partir de 5 anos, né? Passados 5 anos da dívida, o credor não pode mais cobrar extrajudicialmente o devedor. Mas isso não se aplica para um termo de confissão de dívida. Termo de confissão de dívida é a renovação da dívida, é uma novação da dívida. E é legal, né? Porque assim, esse ponto, né? Por mais ter uma decisão lá do STJ, existe uma série de questões, né? Fala, pô, cara, se eu não cobrar mais de 5 anos, eu quebro empresas que compram carteira, né? Então, todo mundo rediscute. É um estudo de mercado, na verdade. Agora, pô, quer ter uma garantia mesmo? Pô, o termo de confissão de dívida é uma garantia que aí não tem discussão, né? Mas, de novo, a gente tem visto aí nenhuma ação que com 5 anos eu paro de cobrar mesmo a extrajudicial, porque muitos advogados eu consultei e falaram, isso é uma ação isolada, isso é uma ação por uma cobrança indevida. Então, quer dizer, a gente tem ainda essa situação de permanecer cobrando extrajudicialmente mesmo, após 5 anos. Como eu falei, a decisão do STJ, ela não tem forma de lei, né? Ela pode direcionar as futuras decisões. É um precedente. Exato, é um precedente. Exato. Ela pode direcionar as futuras decisões sobre o tema, mas que ela tem forma legal, que ela é uma lei, isso não é verdade. Então, as empresas podem, né, dependendo da carteira, dependendo do quanto de rentabilidade elas têm cobrando as dívidas com mais de 5 anos, é válido continuar ou não, tudo é um estudo da rentabilidade, né, na verdade, porque muitas vezes o devedor, ele já tem essa noção, ele sabe, daqui a 5 anos minha dívida vai caducar, então eu nem vou pagar. Então, às vezes, as empresas, elas não têm aquele retorno financeiro esperado, né? Então, tudo varia. Tudo depende. E aí, quando a gente fala em retorno financeiro, né? Cara, vale a pena cobrar internamente? Aí eu posso terceirizar isso, eu posso vender. Exato. A Norton é uma empresa terceirizada de cobrança que faz isso para que faz esse trabalho para as operadoras, né, de plano de saúde, seguradoras, administradoras. A gente é uma empresa terceirizada.
Ô, Vitória, e assim, para a gente me caminhando pelo final, conta para a gente como é que é cobrar plano de saúde, as dificuldades e particularidades. Porque eu acho que esse é um grande desafio, né? Então, é um grande desafio, porque, assim, desde a pandemia, né, assim, 2020, 2021, o plano de saúde vem sendo muito cogitado, muito almejado pelos civis, pelas pessoas normais, né, desde que a gente viveu esse tempo de pandemia, todas as pessoas almejam um plano de saúde. Então, a nossa recuperação desde 2020, ela vem assim num ritmo muito crescente, porque todos os consumidores eles querem estar adimplentes, porque eventualmente, né, Deus nos livre, mas pegue uma onda, né, enfim, uma pandemia diferente e você precisa estar apta a ter atendimento médico, né? Um problema de saúde, né? Exato. Eu tive recentemente um problema de saúde, fiquei 21 dias internado. Exato. Imagina se eu não tivesse plano de saúde. Exato, e ter um plano de saúde é extremamente importante para, né, todas as pessoas. Então, a nossa recuperação ela vem crescendo desde a pandemia e, como nós somos uma empresa terceirizada, nós sempre recebemos informações das operadoras de plano de saúde, das seguradoras, o que nos limita e nos beneficia, né? Nós conseguimos cobrar a dívida de um jeito muito mais amigável, né? Não temos aquela especificação do que de fato é dívida, nós trabalhamos com números. E, assim, sempre tem um caso ou outro, né, de negativação, de inadimplência, e aí a operadora, às vezes, rola uma confusão ou outra, mas no todo é tranquilo, a galera sempre se mostra muito, muito amigável, receptiva a fazer uma negociação, a pagar o que está atrasado, porque realmente eu acho que é de conhecimento social que o plano de saúde é muito importante para todo mundo. Sem dúvida. E aí, como você mencionou, né? Pós-pandemia, mais ainda, né? Exato. Bom, isso é legal. Vitória, para a gente finalizar aí, quer deixar um recado aí? Vamos para os finalmente. Vamos. O que eu posso deixar de recado? Acho que seria sempre, enfim, procurar uma ajuda judiciária para lidar com dívidas, lidar com contratos, procurar sempre uma assistência jurídica, se você tiver alguma dúvida, e sempre ficar atento, lembrar que o termo de confissão de dívida ele é benéfico, sim, tanto para o consumidor, tanto para o devedor quanto para o credor. Então, é sempre bom procurar um especialista. Beleza. Muito bom. Acho que foi um vídeo bem legal aí. Estamos quase em 30 que bom! minutos. Se quiser repetir alguma coisa, fica à vontade. Não, legal. E assim, pessoal também que estiver acompanhando aí, deixa as dúvidas, deixa as perguntas, tanto para mim quanto para a Vitória lá. Pode deixar meus contatos, eu respondo. Isso aí. Isso, com certeza. Muito bom. Vitória, queria te agradecer aí pelo papo, foi muito legal. Eu que agradeço pelo convite. Vou deixar seus contatos e até a próxima aí, galera. Eu que agradeço. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau. Tá, obrigada.